trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 304 – Arma Suprema. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Para os homens fera, as bandeiras de guerra eram extremamente importantes. Sua bandeira de guerra é o orgulho de sua raça, era tão importante quanto suas vidas. Um homem fera preferiria sacrificar sua vida do que descartar sua bandeira de guerra. Agora, a sua bandeira de guerra mais importante foi cortada e derrubada no chão. Os touros lutadores sentiram que o céu tinha entrado em colapso, eles tinham perdido sua motivação. Muitos touros lutadores podiam ser vistos desistindo de sua resistência. Eles ficaram ali atordoados de pé enquanto eles eram cortados até a morte pelos touros hercúleos. Alguns se viraram e escaparam em direção às planícies, mas nesse clima, além de não ter nada para levar, correr para a pradaria era semelhante ao suicídio. Wales não pensou que os touros lutadores seriam derrotados tão rapidamente depois de apenas terem lutado por alguns momentos. Outros touros hercúleos rapidamente empunharam suas armas e perseguiram os touros lutadores. Embora isso tenha acontecido, a luta ainda continuou. Ainda tinha muitos touros lutadores resistindo desde que a notícia de que seu chefe da tribo havia escapado ainda não tinha chegado em seus ouvidos. Eles estavam resistindo, mas eram desorganizados. Podia apenas ser visto como uma luta fútil. A luta continuou até o amanhecer. Até este momento a resistência dos touros lutadores havia ficado fraca. Enquanto alguns touros lutadores fugiram, seus escravos realmente não escaparam. Estava muito claro para eles que eles não tinham nenhum lugar para ir, então eles poderiam permanecer como escravos dos touros hercúleos. Os touros hercúleos também não os mataram, eles eram apenas escravos, era apenas como se eles mudassem de propriedade. Sem dúvidas, assim como os escravos pensaram, os touros hercúleos não se importavam com eles. Eles basicamente esqueceram sobre os escravos, já que eles estavam preocupados em perseguir os touros lutadores. Desde que um touro hercúleos veja um touro lutador, não importa se fossem mulheres ou crianças, eles matariam famílias inteiras devido à sua raiva extrema. Mas o que Wales não pensou era que o grupo cativo de touros hercúleos, quando eles estavam atacando o acampamento principal, também foram interceptar os grupos de touros lutadores que estavam fugindo. Eles iriam bloquear os touros lutadores que estavam fugindo e imediatamente jogariam suas machadinhas na direção deles, os cortando até a morte. Então eles correriam na direção dos touros lutadores mortos para recuperar suas machadinhas enquanto saqueavam os corpos para pegar suas armas. Após isso eles se moveriam novamente para encontrar outro grupo. Naquela noite, eles conseguiram eliminar 30 grupos de touros lutadores, tanto grandes quanto pequenos. O número total de pessoas que eles caçaram chegou a 10.000, o que nunca esteve nas expectativas de Wales. Ele achou que, por causa desses cativos terem sofrido por muitos dias, seus corpos simplesmente não teriam força suficiente para lutar. Mas ele realmente não achou que esses idosos, mulheres e crianças conquistariam tal sucesso. Isso foi muito louvável. Wales sabia que a razão pela qual essas pessoas tinham sua força de luta atual era por causa de Zalhai. Ele acrescentou o líquido da vida na sopa de carne de argali que os cativos consumiam. Isso os fez se recuperar rapidamente. Alguns idosos ainda tinham mais forças neles do que antes de serem capturados. Zalhai não participou da perseguição. Ele foi para o lugar onde os touros lutadores armazenaram todos os seus suprimentos e os guardou. Ele temia que alguns touros lutadores viessem aqui e queimassem os suprimentos por causa do desespero. Por causa dessa decisão, Zalhai não deixou que os mosquitos sugadores de sangue matassem os outros touros lutadores, mas ao invés disso, eles tinham ido proteger o armazém. Ao mesmo tempo, Zalhai havia colocado seus mortos-vivos para apagar o fogo no acampamento, assim como transformar os touros lutadores mortos em mortos-vivos. Quando a noite passou, Zalhai conseguiu transformar 300.000 touros lutadores em mortos-vivos. Incluindo mulheres e crianças, os números de touros lutadores era cerca de 800.000. E agora, 300.000 dessas pessoas haviam sido transformados em mortos-vivos, do qual a maioria eram homens e mulheres adultos.
Eles eram aqueles que tinham pegado suas armas e resistido e se tornaram os principais alvos dos touros hercúleos. Pode-se imaginar a cena de tragédia nesta guerra. O chão do acampamento estava manchado de vermelho. Enquanto estava sentada dentro de Alien, o rosto de Laura estava pálido. Dentro das expectativas de Zalhai, vieram ataques dos touros lutadores desertores enquanto ele estava defendendo os armazéns. Durante toda a noite, ele pôde contar com uma dúzia de ataques dos touros lutadores que queriam queimar os suprimentos, mas no final eles não tiveram sucesso. E Eyal agora admirava Zalhai plenamente, enquanto todo mundo estava fora perseguindo os touros lutadores. Zalhai ficou para trás para proteger o extremamente importante armazém. Agora, mesmo que todo o acampamento fosse destruído, eles ainda poderiam conseguir reconstruí-lo. O amanhecer veio quando o acampamento finalmente parou de lutar, não havia nenhum touro lutador vivo à vista. Não importa se era jovem ou velho, ninguém foi poupado. Agora Zalhai tinha cerca de 400.000 mortos-vivos. Mesmo aqueles touros lutadores que escaparam não seriam poupados, eles não poderiam sobreviver ao clima que chegaria. Zalhai não foi embora. Ele deu a volta no acampamento e continuou a transformar todos os touros lutadores em mortos-vivos enquanto esperava o Eos retornar. Ele acreditava que o Eos retornaria em breve. O que ele não esperava era que o Eos continuou a perseguir os touros lutadores que fugiram por 3 dias inteiros. Nesses 3 dias, eles dependeram inteiramente do Kumis. Depois de ter acabado com o Kumis e terem ficado sóbrios, o grupo então retornou ao acampamento. Zalhai, no entanto, aproveitou esses 3 dias para reconstruir o antigo acampamento. Agora, excluindo os mortos-vivos de Zalhai, havia aproximadamente 200.000 touros hercúleos cativos que também estavam dentro do acampamento. Eles não foram atrás dos touros lutadores, já que eles não tinham nenhuma montaria para usar. Os cativos receberam comida de Zalhai, então eles já sabiam sobre ele. Sob o comando de Zalhai, eles reconstruíram todo o acampamento e reuniram todos os touros hercúleos mortos para preparar um enterro em massa. O terreno do acampamento estava vermelho, mas como era inverno, era muito difícil de remover porque o sangue havia sido congelado. Mas também tinha ficado claro que os touros hercúleos nunca planejaram limpar essas manchas de sangue, eles apenas reconstruíram suas tendas e limparam os cadáveres de seus membros. Quando Eos retornou ao acampamento, o local tinha sido adequadamente limpo, exceto pelos cadáveres e pelo sangue. Quase parecia que não havia acontecido nada aqui. No acampamento tinha um grande caldeirão, carne de argali, sopa de carne de argali e kumis pronto. Quando Eos retornou, ele imediatamente bebeu um pouco de kumis, comeu um pouco de carne de argali e bebeu um pouco da sopa de carne de argali. Eos e os outros estavam exaustos. Depois de comer carne de argali e beber a sopa, eles de imediato foram dormir por 1 dia e 1 noite. Mais ou menos na hora em que eles estavam acordando, a Wen também tinha retornado. Ela também trouxe o cadáver do especialista humano do 9º nível. Depois de transformar ele em um morto-vivo, Zalhai confirmou que ele realmente era da Igreja Radiante, uma arma suprema que a Igreja Radiante havia treinado desde a infância. A Igreja Radiante havia há muito tempo realizado o programa Arma Suprema. Seu plano era selecionar algumas crianças superdotadas e lhes dar um treinamento extremo, assim como algumas experiências de quase morte. O objetivo exclusivo dessas crianças era se tornar especialistas do 8º e 9º nível, e aqueles que não conseguiram atender a esse critério foram eliminados. Se tornar um especialista do 9º nível não era uma tarefa fácil. Assim, depois de todos esses anos, o programa finalmente fez 3 9º nível. Mas o número de 8º nível que eles adquiriram chegou nas centenas. Esse também era um dos pilares da força da igreja. O ajudante dos touros lutadores desta vez era uma arma suprema do 9º nível que a igreja produziu, e ele era um mago de fogo. Mas no final ele ainda foi transformado num morto-vivo por Zalhai, dando para o cajado fantasma de Zalhai magias do elemento fogo. Agora, o cajado fantasma de Zalhai pode fazer magias dos elementos de luz, escuridão, terra, fogo e vento. Ele agora apenas precisava da magia do elemento de água para poder fingir ser todo tipo de mago.
Infelizmente, Al-Rai não conseguiu muita informação dessa pessoa, desde que ele era apenas uma arma para a igreja. Quem em sã consciência diria seus planos para uma mera ferramenta? Armas não precisam saber muito, contanto que eles possam matar, então eles estavam bem. E aparentemente, sua aparição nos touros lutadores desta vez era uma coincidência. Desta vez ele apenas veio informar aos touros lutadores que os touros hercúleos tinham fugido em direção aos matins e ele colocou pressão nos mastins para que eles não aceitassem os touros hercúleos. Mas ele não esperava que os touros hercúleos contra-atacassem e ele fosse finalmente morto por Zhao Wen. Também por Zhao Wen, Al-Rai conseguiu saber que o ancião supremo dos touros lutadores também foi morto pelas forças conjuntas entre o ancião supremos dos touros hercúleos e pelos dois anciãos supremos dos mastins. Wales pode se sentir aliviado. Embora Al-Rai não tenha conseguido muita informação, ele ainda conseguiu significativamente muito. Ele sabia que a Igreja Radiante tinha no mínimo 5 especialistas do 9º nível que o programa Arma Suprema tinha produzido. Apenas Deus sabe quantos 9º nível a Igreja Radiante tinha. O mais importante era o número de especialistas do 8º nível, que atingiram várias centenas. Mesmo na pradaria, uma tribo com cerca de 1 milhão como os touros lutadores podiam ter apenas alguns números de 8º nível. No regimento de guarda do eliminado chefe da tribo do touro lutador, embora eles tivessem especialistas do 8º nível, eles eram apenas um número de uma dúzia, os outros eram do 7º e 6º nível. Mas de acordo com o morto-vivo, a Igreja Radiante parecia ter algumas centenas do 8º nível, essa era uma força muito aterrorizante. Enquanto ele estava perguntando sobre esses assuntos, Wales finalmente acordou. Al-Rai imediatamente foi para a tenda de Wales. Wales estava conversando com Mendes dentro enquanto comia carne de argali. Depois de ver Al-Rai entrar, Wales imediatamente o recebeu e riu. Pequeno Rai, venha rapidamente, ha ha ha. Desta vez nós vencemos. Os touros lutadores não podem se recuperar mais. Olhando para o rosto orgulhoso de Wales, o dele não pôde deixar de afundar. Irmão, eu tenho algo para lhe dizer. Wales olhou para a expressão de Al-Rai e sabia que este era um assunto importante. Ele rapidamente respondeu. Qual é o problema? Sente-se como enquanto conversamos. Al-Rai assentiu e se sentou. Eles imediatamente lhe entregaram um pouco de cumis, carne de argali e sopa. Al-Rai não tocou na comida, mas ele falou, primeiro eu tenho que dizer ao irmão mais velho que os 2 especialistas do 9º nível foram mortos. Não terá mais ameaças dos touros lutadores. Wales ficou em êxtase, uma vez que o ancião supremo ainda não tinha voltado, ele ainda não tinha recebido essa notícia. Mas ele já sabia por Yale que Al-Rai havia enviado um especialista do 9º nível para entrar na batalha, então o que Al-Rai disse não poderia ser um erro. Al-Rai olhou para o seu rosto e acrescentou, eu também determinei que o ajudante dos touros lutadores era de fato um mago do elemento fogo, do 9º nível, da Igreja Radiante. Desta vez, ele só veio para entregar uma carta e acabou sendo pego pelo contra-ataque, as informações que nós recebemos não estavam erradas. Wales assentiu, então Al-Rai continuou, a força da Igreja Radiante estava completamente fora dos meus cálculos. Atualmente, eles têm um mínimo de 5 especialistas do 9º nível. Eles também têm um número de várias centenas de 8º nível. O irmão mais velho deve ter mais cuidado no futuro. Ouvindo o que Al-Rai disse, a face de Wales não pôde deixar de mudar. Ele olhou para Al-Rai e disse, pequeno Rai, o que você está dizendo é verdade. Al-Rai assentiu, não poderia estar errado, eu transformei o 9º nível em um morto-vivo. Ele me disse pessoalmente que a Igreja Radiante havia iniciado seu programa Arma Suprema há cerca de 12 anos atrás. Eles selecionaram um grupo de crianças com bons talentos e deram a eles um treinamento muito rigoroso desde a sua infância. Seu objetivo era transformar essas crianças em especialistas do 9º nível, e se elas fossem inadequadas, eles ainda poderiam adquirir o 8º nível. Aqueles que não conseguiram aguentar o treinamento morreram. Desse jeito eles produziram muitos especialistas. Wales largou a taça, e com uma voz séria ele disse, bom,
a Igreja Radiante é realmente perspicaz. Muito bom. Zhao Hai assentiu e disse, mas a Igreja Radiante não se atreveria a mandar essas pessoas para a pradaria, caso contrário, elas seriam mortas. Agora sobre os touros lutadores, eu consegui adquirir 400.000 mortos-vivos apenas no acampamento. Se vasculharmos a pradaria, eu tenho certeza de que esses números só se acumulariam. E acrescentando o fato de que seu especialista do 9º nível morreu, a ameaça dos touros lutadores diminuiu gradualmente. Wales assentiu e sorriu, ele já havia esperado esses números. Afinal, eles não capturaram nenhum touro lutador, todos os touros lutadores que eles encontraram, foram todos mortos. Zhao Hai olhou para Wales e disse, mas o irmão mais velho não deve ser descuidado. Já que a segunda e a terceira irmã foram resgatadas, o admirável rei do oeste certamente será mais cuidadoso. E agora que o chefe da tribo do touro lutador foi morto, seus homens podem se juntar às fileiras do admirável rei do oeste, aumentando assim sua força. Ele também saberá pelos touros lutadores refugiados que os touros hercúleos retornaram, então eles podem tentar escapar. Se eles conseguirem escapar, pode chegar a um momento em que eles possam encontrar uma oportunidade de retornar. Assim, o irmão deve atacar o admirável rei do oeste o mais rápido possível. Tomar conta do admirável rei do oeste é a coisa certa a se fazer. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais áudio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.